Eu conhecia o Google Meet, mas eu não, nunca usava, nunca tinha usado a ferramenta do Google Meet. Eu tinha lido um texto uma vez sobre o Zoom, mas eu nem sabia para onde ia o Zoom. Então, a partir da pandemia, eu comecei a me integrar com plataformas que antes eu não dava tanta importância. Eu usava o Facebook, né? O Facebook hoje já é uma ferramenta por muito, né, obsoleta, mas ainda não é. O Facebook ele ainda tem um alcance muito grande mesmo. Mas claro que a juventude ela acaba querendo coisas novas e o Instagram ele chegou muito forte nisso. Então, meus irmãos, essa experiência que eu queria compartilhar com vocês, né? Veja, para mim, não usar o Instagram, para mim era tranquilo, mas a partir de 2020 eu precisei usar o Instagram. Eu comecei a dar aulas antes de ser uma coisa do currículo. Eu comecei a dar aulas para alguns alunos que não queriam ficar sem ter aula. Depois eu comecei a dar aula para os alunos, para todos eles, no meu trabalho. Depois eu comecei a participar de lives, como a da UESC. Comecei a participar de lives sobre outros temas que as pessoas me convidavam. Comecei a fazer lives sozinho. Olha que ousadia, mas vê. Comecei a fazer lives sobre saúde mental, né, no momento que as pessoas estavam vivenciando muito isso. Então, para mim, foi uma experiência muito boa aprender. A pandemia foi muito difícil, não teve nada de animador no começo, nem no meio, nem no fim, mas para mim foi proveitoso nesse sentido. Então, meus irmãos, o tema de hoje, da nossa conversa, do nosso bate-papo, do nosso mini curso, é a pluralidade dos mundos habitados. E vocês veem nessa imagem aí, né, Saturno, Arcturus, Vênus, Marte, né, Hércules. Qual, qualquer nome que a gente possa dar aos mundos, né, aos diversos lugares de existência no universo, seria só uma nomenclatura humana, uma nomenclatura aqui da Terra, tá certo? Mas muito mais importante do que dar nomes é a gente entender o conceito, tá certo? Então, eu vou só. Pronto, agora. Cadê agora? Agora sim. Eu vou trazer para vocês aqui ideias básicas sobre essa questão da pluralidade dos mundos. Todo mundo que está aqui já deve ter ouvido falar muito da pluralidade dos mundos, né? Assim como eu também já ouvi falar muito. E tem muita gente aqui que estuda isso constantemente, né? Então, aqui é o momento da gente compartilhar. Eu trouxe algumas ideias básicas para a gente tentar entender melhor, tá certo? De uma maneira mais didática, mais pedagógica. E eu tenho dois pontos aí para trazer para vocês. O primeiro, segundo nos revelam os espíritos e o bom senso determina, a Terra, ela não é o único planeta habitado. Então, a Terra, ela não é o único planeta habitado. De acordo com os ensinamentos de Jesus, existem inúmeros mundos ou moradas na casa do Pai, ou seja, no universo. Então, a gente tem que pensar o universo de que jeito? A gente tem que pensar o universo numa amplitude que nós não temos nem noção para mensurar, para medir. Mas a gente sabe o exagero, o tamanho, a grandiosidade que é o universo. Então, meus irmãos, eu queria fazer um comparativo, cada um aqui, né, na sua individualidade, reflitam comigo. A nossa casa, né? Muita gente aqui pode morar em casas pequenas, apartamentos, né, que cada vez mais otimizam o espaço. Muita gente aqui pode morar em casas que são de tamanho médio, casas grandes. Algumas pessoas moram em casas, por exemplo, com o primeiro andar. Essas casas da gente, né? As nossas casas, elas têm vários compartimentos. E todos nós sabemos que cada compartimento de nossa casa,
ele tem uma utilidade, não é verdade? E uma funcionalidade. Então, tem pessoas que têm um banheiro, tem pessoas que têm dois, tem pessoas que têm três, tem pessoas que têm uma cozinha maior, tem pessoas que têm duas salas, tem pessoas que têm uma sala só, tem pessoas que têm dois quartos, três quartos, às vezes quatro quartos. Tem pessoas que têm área de serviço, outras têm quintal. Tem pessoas que têm terraço, outras não têm. Mas todo mundo que vive numa casa sabe que cada local dessa casa tem uma utilidade. Meus irmãos, eu estou falando, meus amigos, da nossa casa material. Imagina o universo, que é a nossa casa espiritual, que é a nossa casa material e espiritual, e ao mesmo tempo é a nossa casa subjetivamente falando, é a nossa casa emocional, psicológica, é a nossa casa completa. O universo, ele é a nossa casa em todos os sentidos. Então, meus irmãos, se a nossa casa, puramente material, ela tem vários lugares, ela tem vários lugares que são praticamente todos utilizados. Imagina no campo do universo. Por isso, meus irmãos, que o Espiritismo ele bate muito nessa tecla de que há muitas moradas na casa do meu pai. Isso é uma passagem do Evangelho, é uma passagem bíblica. Por isso que o Espiritismo ele traz para a gente não esse conhecimento, viu? Ele traz a reflexão desse conhecimento. Porque todos nós aqui sabemos que o Espiritismo ele é uma ciência, como bem falou ontem Severino, ele é muito filosofia, mas ele também é religião, mas ele é muito recente enquanto presença no mundo material, enquanto presença aqui na Terra. Muito antes do Espiritismo, essas coisas já existiam, essas ideias já existiam. Não foi o Espiritismo que trouxe, mas ele traz a reflexão mais aprofundada, tá certo, meus irmãos? Então, essa primeira parte, trazendo as ideias básicas para a gente entender o que é esse conceito de pluralidade dos mundos, ok? Acho essa imagem aí muito bonita, né? Essa imagem aí do cosmos, né? Essa imagem mostrando para a gente aí que tem muitas coisas que a gente nem conhece direito ainda. Aí eu trago aqui agora mais dois princípios aqui básicos, né? Mais duas ideias básicas, certo? Então eu tenho aqui, deixa eu só melhorar aqui para eu poder ler mais tranquilamente. Assim como os espíritos progridem, também os planetas passam por transformações evolutivas. Todo mundo aqui já ouviu falar, né? O planeta de provas e expiações e o planeta de regeneração, que é onde a Terra está entrando, né? Quando isso acontece, os espíritos que, por rebeldia, não acompanham a evolução do planeta, eles são exilados para outros, que são inferiores ao que ele está nesse momento, né? A gente sempre aprendeu, né? E eu queria até trazer vocês aqui para essa conversa, né? Assim, a gente sempre aprendeu que o espírito ele não regride. Todos nós sabemos disso, né? O espírito ele não retroage, ele não volta, ele só estaciona. Mas eu digo para vocês uma coisa bem importante que eu estava pensando. O fato do espírito estacionar já é para ele um retrocesso. O espírito ficar parado, para ele está travado no mundo. É só a gente pegar esse exemplo da tecnologia que a gente está vivenciando aqui hoje. Então, veja, a gente tem aqui algumas pessoas. Maria Bethânia, ela está falando aqui que estava cortando muito o áudio, né? Mas eu acredito que deva estar normalizado já, né? Eu não tinha visto o chat, ela tinha perguntado aqui.
Acho que para todo Mas mundo isso, aqui. Tarcísio, isso é causado pela internet dela. Você está Ah, falando, não entendi. está cortando nenhum, não. Entendeu? Não se Ah, preocupe com entendi. isso, não. São variações que dá em cada ambiente. Tá certo? Entendi. Entendi, Gustavo. Obrigado mesmo. Então, o espírito, ele estacionado já é uma regressão. Então, eu queria trazer para vocês, né, para a gente não ficar muito complexo, o exemplo da tecnologia. Por exemplo, todo mundo aqui está me assistindo aqui, né, está me ouvindo, né? Todo mundo ouviu ontem a palestra de abertura. A gente está participando disso aqui de maneira online, né? Hoje à noite vai ter também a questão do cine, né? O cine espírita. Tudo isso é para a gente ter mais conhecimento, né? Mas, mas quase todos nós aqui, quase todo mundo que está aqui, vivenciou, logicamente, uma época que isso aqui não existia. Só que nós nos abrimos para aprender a mexer em tecnologias como essa. A tecnologia, ela veio e ela é muito difícil, viu? Ela é muito difícil de ser colocada em prática. As crianças que nascem hoje em dia, elas têm muito mais facilidade. Então, quando nós deixamos a oportunidade aberta, deixamos é, o nosso espaço aberto para aprender essas tecnologias, a gente está evoluindo com o tempo, porque ninguém vai viver, por exemplo, ninguém vai viver hoje sem saber utilizar o telefone celular e a internet. Então, por mais. Eu dou o exemplo disso à minha mãe. Né? Para vocês terem uma ideia, a minha mãe, ela até 2019, há 5 anos atrás, a minha mãe ela se negava a ter um telefone. Ela usava o telefone que a gente tinha em casa, o telefone fixo. Ela se negava. E no começo a gente insistia muito, mas depois a gente deixou meio que para lá. Vai ser algo natural dela. Ela podia até hoje não estar usando telefone, mas ela se abriu, né? Ela se rendeu. E quando a gente faz isso, meus irmãos, a gente está evoluindo. E na progressão da humanidade, na progressão espiritual, melhor dizendo, cada um de nós temos a responsabilidade de nos abrirmos para conhecimento, para questão moral e também para coisas tecnológicas. A progressão espiritual, ela vai acontecer, mas ela vai acontecer de acordo com o nosso esforço. Então, o planeta muda, mas e nós? Será que a gente está apto a continuar num planeta que está evoluindo? Né? Imagina, por exemplo, todo mundo aqui que deve ter visto a transição da televisão sem controle remoto para a televisão com controle remoto. Imagina se nós tivéssemos não tivéssemos nos permitido usar o controle remoto. Controle remoto que hoje em dia é uma coisa básica em praticamente todo aparelho eletrônico, né? Um dia desses, a minha esposa comprou um ventilador que veio com controle remoto. Veja só, um ventilador. Para muita gente, isso é. Para que um controle remoto no ventilador? Mas a tecnologia ela já está vindo desse jeito. Se nós não tivéssemos nos habituados, se nós não tivéssemos aceito essa mudança, como nós estaríamos hoje? Então, a tecnologia ela é um exemplo, meus irmãos, para todos nós que estamos aqui, ela é um exemplo de que nós precisamos, no mundo, na questão espiritual, sempre evoluir, certo? Então, ela vem para a gente para explicar isso. Deixa eu ver agora esse outro tópico aqui, deixa eu tirar aqui da minha frente. Esse exílio que o espiritismo fala, né, que é quando a gente não acompanha o desenvolvimento do planeta, esse exílio não significa condenação, não é um retrocesso, é uma nova oportunidade que Deus nos oferece, tá certo? Para a gente estar em outro ambiente, em outra escola. Então, se eu me nego a evoluir, eu não tenho mais condição de viver no planeta
que está evoluído ou que está evoluindo num grau maior do que o meu. Acho que todo mundo aqui entende isso bem perfeitamente, né? Então, o Brasil não, meus irmãos, desculpa. A Terra, ela está passando, né? Ela já entrou no seu modo de transição. Cabe a nós agora, meus irmãos, seguimos isso. Eu vou dar outro exemplo, já que a gente aqui está numa conversa bem franca, né? Eu estou falando aqui de uma maneira bem pontual, de uma maneira bem informal também em alguns momentos. Vou dar um exemplo para vocês na questão uma questão bem visível para todo mundo, na questão da presença física de nós, espíritas, no templo espírita. Recentemente eu conversei, não sei se foi com o Irã, não sei se foi com Alcides ou com o Gustavo, não me lembro agora quem estava dirigindo os trabalhos, mas eu fui fazer um trabalho lá na UESC que nós conversávamos sobre isso. Sábado passado eu estive em Gravatar e eu estava conversando também com os meninos lá de Gravatar, que coincidentemente eles também são da mesma área de trabalho que eu trabalho, e eles também estavam comentando sobre a escola em si, né? O ambiente escolar. A presença física nos centros espíritas. Eu acho que todo mundo deve ter percebido, ela diminuiu. Todo mundo deve ter percebido, né? Tô vendo que Alcide está falando, tá fazendo sinal de positivo. Eu acho que foi com ele que eu tive essa conversa. A presença física diminuiu. Eu posso afirmar que as pessoas estão menos conectadas com Deus? Não, não posso afirmar. Eu posso afirmar que nós estamos estacionados na questão da evolução espiritual? Também não posso afirmar. Mas esse fenômeno, ele aconteceu em vários setores da sociedade. A volta da pandemia, ela aconteceu. Nós estamos tendo uma vida quase que praticamente normal, né? Brincando, né? Brincando, né? Nós, daqui a 2 meses, né? Ou menos, né? Daqui a 1 mês e meio, nós completaremos 4 anos do dia em que a OMS decretou a pandemia. Então, nós já estamos vivendo uma vida normal, mas os resquícios da pandemia, eles continuam perdurando. E um desses resquícios é o hábito de estar assistindo, conectado de outras maneiras com a nossa crença religiosa, certo? É, os clubes de futebol sentiram isso, as emissoras de televisão sentiram isso, o cinema sentiu isso e as casas religiosas, os templos religiosos, obviamente, também sentiram. Então, é muito importante a gente ter essa noção de que as coisas que acontecem na nossa vida material, elas logicamente influenciam na nossa vida, na nossa parte espiritual, tá certo? Então, se nós não tivermos habilidades para entrarmos num processo de reconexão, a gente fica perdido. Porque para assistir uma palestra pelo YouTube, a gente tem que ter disciplina. Porque uma coisa, meus irmãos, é a gente sair de casa, né? Colocar a nossa roupa, né? Ir ao centro, ter aquele compromisso, né? Ter aquele horário certo. Outra coisa é você estar em casa, você com você mesmo. Então você tem que ter a sua disciplina. É a mesma coisa que quem estuda para um concurso, por exemplo, fazendo o curso online. É muito bom. Imagina, você quer passar num concurso, aí você vai estudar em Recife. Como é que você vai fazer? Vai pegar seu carro, vai pegar o ônibus da prefeitura, vai pegar o ônibus da linha e você vai se deslocar de Vitória até o Recife. Imagina se for todo dia. O horário do curso é de 7 horas. Que horas tu tem que sair de casa? Né? Que horas tu tem que parar a tua vida para ir para lá? Aí o curso acaba 10 horas. Que horas tu vai chegar em casa? Isso vai requerer um tempo muito grande. Aí tem gente que faz, não, eu prefiro estudar em casa. É melhor? Muito melhor.
você vai gastar menos dinheiro, menos tempo. Agora, será que todo mundo está adaptado a estudar em casa? Será que todo mundo tem a disciplina de estudar em casa? A leitura é um hábito, é um hábito que a gente também está tendo dificuldade. Então, se a gente não tiver rigidez conosco mesmo, disciplina com nós mesmos, a gente não consegue colocar em prática hábitos que antes eram normais. Então, isso demonstra um pouco da nossa conexão. Então, voltando para o tema de hoje, né? Deixa eu só continuar aqui agora. Cadê? Aí a gente tem uma outra imagem, né? Mostrando aí a pluralidade dos mundos. E para fechar aqui, eu tenho mais três tópicos aqui. Esse aqui eu vou ler bem rapidamente, né? O último lá embaixo tem assim: segundo alguns espíritos, inclusive Emmanuel, grande parte da humanidade terrena veio exilada de um planeta do sistema de Capela, ou seja, esse lugar evoluiu e as pessoas, os seres que estavam lá, né, nem todos evoluíram. Então eles tiveram que ser deslocados para outro lugar. Por isso que nós temos aqui esse planeta habitado por nós. A Terra, que estava na condição de prova e expiação, né? E estava se preparando para entrar no modo de regeneração, ela está recebendo oportunidades valiosas na transição. Então a gente tem que acompanhar esse progresso, sob pena de nos candidatarmos a um recomeço, né? Para que a gente não vá para um novo recomeço. A gente tem que melhorar a nossa condição aqui na Terra. Então, temos que ter cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente ouve, com o que a gente vê, com o que a gente faz, né? Quando eu participava muito da vida católica, né? Eu me lembro que tinha um hino, né? Acho que alguns aqui vão lembrar, né? Esse hino, é, cuidado o olhinho no que vê, né? Cuidado boquinha no que fala, né? Magdala ficou rindo aí, relembrou aí. Aí a outra parte do hino dizia assim: Jesus que está no céu está olhando para você. Então, cuidado o olhinho no que vê. A gente tem que ter muito cuidado, porque isso é que vai fazer a gente ser quem a gente é. Então, eu sou tudo aquilo que eu vivenciar nessa vida e tudo aquilo que eu vivenciei em outras existências. Aí eu trago essa frase para vocês. Se não existe vida fora da Terra, então o universo seria um grande desperdício de espaço. Tarcísio, Oi, vê, essa frase foi bem interessante. Me permita entrar aqui na conversa um pouquinho. totalmente. Veja, Carl Sagan faz tempo que já desencarnou, né? E trazia muitas informações para nós. Hoje, o que ele está dizendo aí, se ele tivesse a informação que nós temos hoje, tal, o James Webb, né, esse novo telescópio que está a milhares de quilômetros da Terra, ele já ampliou o número de galáxias visualizadas, da qual nós tínhamos condição de percebê-las. Então, o universo agora está sendo mais visível do que na época que ele via, certo? E eu Certo. estudando um pouquinho essa questão do universo, eu peguei uma teoria bem interessante, que é a teoria quântica da inflação. A teoria da inflação é o seguinte: nós temos o nosso universo, e segundo o nosso físico famoso, que agora me esqueci o nome dele, Hum. do bigodinho, da língua de fora, que eu me esqueci Einstein. agora. Einstein. Einstein, não é? Falava do Big Bang, daquela coisa todinha. Então, a teoria da inflação diz o seguinte, que o universo ele foi construído, né, da seguinte forma: existe o universo que nós conhecemos, que nós habitamos, e em torno desse universo existem outros universos que vão surgindo. Então, na verdade, existe muito mais casas, muito mais habitações
que nós possamos imaginar. É A um vila, negócio, a vila é muito maior, né, Gustavo? é muito doido, entendeu? Porque você diz que o universo é infinito. Ah, mas já tem outros universos paralelos a esse. Não é paralelo, eles estão surgindo no mesmo instante, num espaço infinito. Então, essa é a teoria que está sendo estudada lá pelos físicos quânticos, ainda mais intensamente. Então, você veja o tamanho e a complexidade do que é o universo, do que é essa morada. Não é? É muito É, grande. Então, a gente não pode ficar só prisioneiro, né, à Terra. Inclusive, a teoria aí do Big Bang está sendo é, como é que se diz? É, questionado. questionada, né? Questionada Já vi por vários também. motivos, né? Eu não vou citar aqui não, porque fica muito científica a coisa, mas por vários motivos ela está sendo questionada, viu? Mas vamos em frente. Não, é Obrigado interessante. pela participação. Não, tranquilo, pode ficar à vontade, Gustavo. Todo mundo pode participar. E é muito interessante, né? Aí, como tu falou, disse assim, a vila é muito maior do que a gente pensava, né? É, muito A, maior, a Coab é grande, a Coab é é grande, grande. a Coab é grande. Porque se nós, como o tema da nossa conversa hoje, né, do nosso minicurso, é a pluralidade dos mundos habitados, né? É a oportunidade de ter lugares para a gente habitar, é necessário que a gente tenha essa ideia que tu trouxe, é necessário que a gente tenha a ideia da complexidade, do tamanho que a criação divina. É É porque é necessário. infinita, né? Ela é Isso. infinita, então você não pode ficar preso a uma coisa. Não, chegou Uhum. ao limite. Onde é que tem Isso. limite com Deus? Não tem. Isso. Verdade. Verdade. Dando continuidade, eu trouxe aqui essa passagem aqui do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1 e 2, né? Muito já se foi falado dentro do Espiritismo, né, em vários lugares, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, Jesus ele traz para a gente, né, essa passagem, né, através de João, né, que escreveu, para que a gente entenda que existem muitas moradas na casa do nosso Pai. Então, a gente não tem ainda condição de medir isso, porque a nossa, a nossa mente ainda é muito falha e ainda são coisas que a gente não conseguiria atuar na sua completude, né? No tamanho da sua complexidade. Mas só por essa frase a gente já entende, né, meus irmãos? Veja, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Eu volto para o exemplo da nossa casa. Sempre tem lugares em nossa casa que a gente usa menos, mas usa. Sempre tem lugares na nossa casa que a gente usa mais, por vários motivos. O universo, ou os universos, né, como o Gustavo bem trouxe, é, toda a complexidade que existe, né, na criação divina, existem lugares que a gente ainda não tem capacidade de compreender. A gente não tem capacidade de compreender. Então, mas existem. Então, se o terraço da sua casa você usa pouco, é uma escolha sua usar pouco, mas ali está disponível para você. Os centros espíritas, né, que são os templos religiosos, né? Por exemplo, aqui em Vitória, a gente tem uma quantidade X, né? A gente tem quatro, cinco, seis, cinco. Então, é, esses lugares, eles estão à nossa disposição. A gente vai usar se a gente quiser. É uma escolha nossa. Mas eles estão lá. Eles estão lá e eles têm a utilidade deles. Por isso que eles são moradas, nesse exemplo que eu estou dando aqui. O universo, ou os universos, eles funcionam com essa complexidade. A gente tem muitos lugares para habitar, porque Deus daria daria ao ser humano habitante da Terra esse privilégio
Por quê? Por que que nós teríamos esse privilégio? E por que que a Terra teria esse privilégio diante de tantos outros planetas que a gente conhece e comprova? Estou nem falando dos que a gente não conhece e dos que a gente não consegue entender ainda, né? Vou falar agora do Vaticano, que é uma instituição importante, claro, para o mundo atual, né? O Vaticano ele é a sede da Igreja Católica, que é a instituição cristã de maior tamanho, né? De maior quantidade de fiéis, né? O catolicismo é uma denominação dentro do cristianismo gigantesca, né? Se nós pegarmos, vou trazer uma informação aqui para vocês, talvez muitos saibam aqui, né? Mas aproximadamente 35% da população mundial se declara cristã. Então, entre 30% e 35%. Mas dentro do cristianismo, a gente tem uma grande maioria de católicos. Então, o Vaticano ele é muito importante. O padre José Gabriel Nunes, desculpa, padre José Gabriel Funes, diretor do Observatório Astronômico do Vaticano, afirmou numa entrevista, né, a um jornal, a um órgão de imprensa da Santa Sé, ele disse o seguinte, abre aspas para ele: como existem diversas criaturas na Terra, poderiam existir também outros seres inteligentes criados por Deus. Isso não contradiz nossa fé, porque não podemos colocar limites à liberdade criadora de Deus. É uma frase muito importante, trazida por uma pessoa que representa uma instituição muito importante, né? Eu não sei se vocês têm curiosidade, né? Mas se alguém quiser aqui se expressar, até fique à vontade, sobre a vida marinha. Fala aí, Alcides. Ô, Tarcísio, quando você citou algumas coisas interessantes, eu estou tomando nota de muitas coisas que você está dizendo aqui, Que bom, que certo? bom. Estou tomando nota porque são coisas muito interessantes. É, essa reportagem que você viu aí, eu tenho ela recortada no jornal, no Diário de Pernambuco. Saiu, não sei se foi justamente de onde você tirou, do Diário de Pernambuco. Eu cortei, colei no meu cadernozinho, está lá essa observação que é fantástica que você fez aí. Em relação a isso. Eu estava conversando com meu filho, ele é evangélico, Tiago, um dia desse, e ele disse uma coisa muito interessante que você disse aí, que o amigo Gustavo disse. Um exemplo, ele tomou como exemplo o seguinte: supondo que Deus construísse uma vila de 1 milhão de casas, uma vila de 1 milhão de casas, e essa vila completa, com comércio, com banco, com hospital, com posto médico, com estrada, com tudo completo. Só que tinha um problema. Ele colocou apenas em uma dessas casas uma família para morar. Então, para que você veria o restante desse 999 mil casas? Para que você veria, né? Isso mesmo, assim. Seria uma grandiosidade, né, muito grande dessa vila, né? Sobrariam 999.999 casas, né? É Isso. muita casa, muita casa. A É Coab muito seria muito comércio grande. sem ninguém, né? Muito comércio sem Muito... ninguém, muito banco sem Isso, ninguém, muita loja verdade, sem ninguém. verdade, verdade. E eu ia falar, Alcides, da vida marinha. Sim. Eu sou muito curioso com a questão do mar, né? E eu respeito demais o mar, tanto é que eu não entro acima do meu pescoço, né? Então, isso é um sinal de respeito, né? Muito grande. Então, o mar, meus irmãos, a vida marinha, ela é carregada de muito mistério, muito mistério. Eu fui assistir no cinema os dois filmes do Aquaman, né? E o Aquaman, ele vive na terra e vive no mar. E no mar, o nome do planeta deles é Atlântida, se eu não estiver enganado. E aí, a quantidade de animais que existem na vida marinha, que a gente conhece, é muito pouco diante da quantidade que realmente existe.
E tem uma frase do Aquaman, quando ele vira o rei, né, do planeta dele lá, marinho, tem uma frase que ele diz assim: eu não queria ser rei, eu não queria ser rei. Me colocaram, me colocaram lá, mas eu não queria ser rei, não. Esse emprego é muito chato, ele diz. Esse cargo é muito chato. Veja, o filme Aquaman, ele é uma ideia bem fantasiosa, né? Traz uma questão de ficção muito interessante, mas a vida marinha, ela só tem sentido para quem é daquele planeta, daquele mundo, daquela existência, né? Vou dar um outro exemplo aqui das pessoas que, assim como eu, né, que estão começando a se incomodar com a quantidade de proteína animal que a gente consome, né? A gente mata muito animal para se alimentar, né? Aí eu tenho um amigo que ele faz assim, a gente não come, ele também não, ele se incomoda em comer muita proteína animal, né? Muita carne vermelha, né? Muito frango. Aí ele diz assim, o Tarcísio, mas quem se incomoda com isso tem que lembrar o seguinte: se você acha que é uma matança muito grande, quando a gente come peixe, né? A gente mata o peixe asfixiado, né? É como se matasse um ser humano afogado. E ele traz essa lembrança. Eu sempre brinco muito com ele, né? Porque matar um ser humano afogado é a mesma coisa que matar um peixe quando a gente tira ele fora d'água. É a mesma sensação. Então, os planetas, as formas de vida, elas são muito variadas. São muito variadas, né? Quando a gente pega essa fala do representante do Vaticano, né, que você falou aí da reportagem do Diário que saiu aqui, eu acho a parte mais importante dessa fala, meus irmãos, todo mundo que está aqui, presta atenção. Isso não contradiz nossa fé, porque não podemos colocar limite à liberdade de Deus, criadora. Veja, a gente tem que ter cuidado para a gente não ficar muito preso, às vezes, à nossa fé, porque a fé da gente, a fé ela é muito importante. Só que a nossa fé, como, né, o Espiritismo nos ensina, né, ela tem que estar lado a lado com a questão lógica. Então a gente não pode deixar que a nossa fé vire uma fé cega, um fanatismo. A gente não pode se apegar apenas, né, algumas pessoas dizem assim, eu não posso conversar com uma pessoa pelo fígado, com o fígado, porque às vezes a gente quer dar uma bronca no filho, aí a gente acaba se igualando com ele. A gente tem que ter a postura de quem está liderando. Às vezes não é fácil. Então, Me desculpe novamente, né? pode falar, Essa Gustavo. sua colocação, eu estava assistindo umas palestras, aí Ah, vi Haroldo comentando a respeito disso, e eu achei interessante. Eu estou trazendo aqui, talvez as pessoas não tenham escutado essa palestra. Ele disse assim que nós, quando estudássemos a, a mensagem espírita, né, a obra kardeciana, principalmente a obra kardeciana, a gente deveria analisar melhor como Kardec pensa. Por exemplo, a gente faz a pergunta, que é Deus, não é o que é Deus, que é Deus. Aí, resposta, inteligência suprema causa primeiro todas as coisas. Ponto. Aí morre nessa história aí. Mas como foi que ele chegou a essa pergunta? Tá certo? Como foi que ele pensou para chegar a essa pergunta? Essa é uma das coisas assim muito importantes, principalmente nós espíritas, que precisamos retomar esse pensamento do Kardec, porque o que o padre, que foi o padre, não foi? Padre José Gabriel fez, isso. não é? Ele, quando dá ele faz essa colocação aqui, né? Não podemos colocar limites à liberdade criadora de Deus, né? Para você entender a grandeza do universo, você tem que entender que Deus é infinito. Mas quanto infinito é?
né? Que infinitude é essa? É a infinitude dos meus limites, É, né? Porque essa infinitude dos meus limites, a gente vai ter o universo de Einstein, que ele está em expansão, não é? E pronto, porque o que o pessoal diz atualmente é que tempo e espaço são a mesma coisa. Se não tiver, se esse universo parar de se expandir, não existe limite de universo. Então é o quê? Então o universo tem limite, né? Então é, a gente tem que começar a refletir muito bem, como você estava colocando aí, essa questão da lógica. A lógica é isso, né? Bom, você Ô, tem que Gustavo, pensar. Oi, tu te lembras, né? E os demais aqui que estão aqui, né? Vocês lembram de um comercial? É muito antigo esse comercial. Era da revista Galileu, eu acho, que dizia assim que o que move o mundo são as perguntas e não as sim, respostas. Vocês lembram disso? exatamente. Exatamente, né? É essa pergunta e todas as outras perguntas que Kardec fez, não só no Livro dos Espíritos, né? Mas aí você vai encontrar nas outras obras de Kardec como é que ele chega àquele pensamento, como é que ele chega àquela ideia, não é? Como é que ele chega, e como é que ele faz aquela pergunta? Então, isso é que é o pensamento lógico. Quando a gente embarca por aí, a gente consegue extrapolar os nossos limites, porque nós somos de fato limitados, né? Bastante limitados. Mas quando a gente passa a pensar como Kardec, porque quem é Kardec, né? Quem é Kardec? Quem foi Kardec aqui na Terra? Claro, é evidente, né? O espírito encarnado. Mas, de fato, quem é esse espírito? Esse espírito deve acompanhar Jesus há muito tempo. Então, ele tem aí, não é? Uma forma de pensar, de raciocinar, que a gente precisa, né? Para poder a gente sair dessa pequenez, né? Dessa É verdade. Kardec para nossa hoje aí. em dia, Kardec para hoje, Gustavo, né? Kardec hoje ele já seria um grande diferenciado. Imagina no século XIX, né? Imagina no século XIX como ele não era diferenciado, né? Como ele não Então, era. exatamente. Todos esses homens, né? O padre aí, ele está falando isso porque ele tem uma ideia diferenciada da coisa que é pura e simplesmente, como o Severino falou ontem, né? O lavar das mãos. Para o judeu daquela época, era uma questão religiosa, mas para Jesus não era. Não tinha nada a ver. Era uma questão apenas de de limpeza orgânica, não tem nada a ver Higiene. com o espiritual, não é? Então, é isso que a gente precisa abrir-se, né? Extrapolar os nossos pensamentos, as nossas ideias, para poder a gente entrar nesse novo mundo, né? E esse novo É, mundo, a gente se prepare, viu? A coisa, quem ficar, né? Quem ficar, ninguém. Olha, eu vou ficar porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Eu vou ficar porque eu sou bom, porque não sei o quê. Não. Quem decide é Deus. Ponto final. Nem é Jesus. Nem é ô Jesus. Gustavo, ô Gustavo, e a gente tem que ter muito cuidado assim, porque quando a gente fala da amplitude, como tu falou aí, se a gente não consegue entender nesse exemplo que você trouxe, como foi que Kardec chegou a essa pergunta? Se a gente não consegue entender essa essência aí, a necessidade dessa pergunta, como é que a gente vai entender a infinitude, o restante, né? Exato. Aquela É. famosa passagem de Nicodemos, né? Que Jesus disse: se tu que é doutor da lei, né, não está entendendo, né? Pois é. Imagina o resto. Pô. Fala, Alcides. Tem que falar? Não, não, não. Eu só estava ouvindo aí essas questões, né? Mas continue. Obrigado Certo. aí. Não, Obrigado. Obrigado, tranquilo. Tarcísio. Valeu. Vamos embora aqui. Outra questão que eu trouxe aqui, né? A pergunta aqui sobre todos os globos que circulam no espaço são habitados, né? Aí traz a resposta: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição.
Sou até como uma brincadeira hoje, né? Se a gente achasse que a gente é o primeiro em perfeição e em bondade, meu amigo, né? Inteligência, inteligência, é, para a maioria das pessoas, né? Para o senso comum, a nossa tecnologia, o avanço, né, intelectual do ser humano, ele é tão grande que poderia nos enganar. Mas, logicamente, que a gente sabe a questão moral, né? Bondade e perfeição, eu acho que desde sempre estaria óbvio que a gente não é, né? Está bem de longe. Aí, continuando, ele diz aqui: todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Eu vou pegar um exemplo aqui, tá certo? E eu acho que aqui a gente está no ambiente que cabe muito esse exemplo, né? É, da questão de como a gente, às vezes, tem que entender toda a complexidade da coisa. Esse exemplo que Severino trouxe ontem, né, do ato de lavar as mãos. Recentemente, eu tive a oportunidade de conhecer aqui em Vitória, né? Acho que eu falei isso lá na UESC, fisicamente, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um templo de Umbanda aqui em Vitória. E eu fui lá no dia de uma festividade e tal, participei lá da festividade. Acho que eu comentei isso com o Irã da última vez que eu estava. E, para mim, pesou muito a questão dos rituais. Porque como é uma religião muito ritualística, como é uma crença muito ritualística, na maioria das vezes, né? A Umbanda eu respeito demais e acho um ponto muito interessante para a gente estudar dentro da espiritualidade, né? A questão das manifestações da Umbanda. Mas, para mim, enquanto hoje encarnado, aqueles rituais eles não são mais tão conectados comigo. O que não quer dizer avanço nem retrocesso para mim, não. Quer dizer só questão de conexão. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente olha as religiões, as denominações, para a gente não cair nessa tentação de querer comparar graus, né? Como o Gustavo acabou de falar. Não adianta querer, eu vou ficar, o planeta está melhorando e eu vou ficar porque eu sigo tal caminho. Veja, a salvação, né, entre aspas, ela é individual. Os caminhos bons serão escolhas nossas. Os resultados bons serão consequência das escolhas que a gente fizer. Então vamos ter muito cuidado. A Umbanda, o Candomblé e as religiões, enfim, todas elas de matriz africana, elas precisam muito de um conhecimento maior por parte da gente, né? Tem gente que nunca foi, mas faz um juízo de valor, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. É, na década de 30, o governador de Pernambuco era Agamenon Magalhães, que hoje dá nome, né, ao hospital, dá nome à avenida, né? Aqui em Vitória a gente tem, né? Bem pertinho ali do centro, né? Bem pertinho da UESC, a rua Agamenon Magalhães, a avenida. Quando Agamenon Magalhães era governador de Pernambuco, né? Ele tinha sido indicado na época por Getúlio e ele cometeu aqui em Pernambuco o ato de perseguir as religiões de matriz africana. Então, teve alguns lugares que foram invadidos pelo governo, porque a legislação da época, ela não só permitia isso, como ela induzia a isso. Agamenon Magalhães fez isso. Inclusive, tem uma história muito, muito triste, né? De uma das mulheres, uma das mães de santo, que teve o seu centro invadido. Ela teve os objetos dela todos apreendidos. E ela chegou a ser presa. Ela chegou a ser presa. E quando ela foi liberta, ela entrou em depressão e ela morre no estado de depressão. Ela chega a falecer, né? Ela desencarnou por conta dessa situação. Veja, eu estou falando de 1930, né? A década de 30, né? Final da década de 30, né? Antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Brincando, brincando, a gente já está com mais de 80 anos, né? Entrando para 90 anos desse acontecimento. Só que isso era um costume da época.
e era uma coisa tida como normal, tida como aceita na época. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que é aceito hoje. A gente tem que ter muito cuidado. Porque tem muitas coisas que a gente não tem coragem de enfrentar ainda. A mesma coisa serve na questão do conhecimento. Então, os globos terrestres, eles estão, desculpa, todos os globos eles são habitados? Sim. Mas em algum momento essa afirmação, ela era absurda. E ainda hoje tem lugares que se você disser isso, vão te chamar de lunático, de louco, de sem noção. Por É a qual história, motivo, né? Por é qual isso, motivo? isso Qual é a mesmo. base de referência da vida? Isso, Qual isso. é a base de referência da vida? É a vida material, certo? A vida orgânica que O nós. parâmetro, né? O parâmetro, né? O parâmetro é esse. Por isso que a gente ainda não está, assim, em termos universais, né? Em termos complexos desse daí que está sendo falado, não se entende porque o que é de fato real é o espírito, né? Que é imutável no sentido de, quer dizer, ele foi criado uma vez para sempre. A mutação é para aperfeiçoamento, mas a matéria sofre, vamos dizer assim, mutações em termos nucleares, a nível nuclear. Vamos lá, Queiroz. A nível quântico, as mutações são a nível quântico, não é? Então, e isso é nível de vibração por milésimo frações de segundos. Não, assim, é tão infinitamente pequeno que a gente não sabe. Então, essa situação é que é o grande X. Então, qual é o nível de comparação que nós estamos fazendo, falando sobre a vida? Então, Kardec, olha aí, novamente o pensamento de Kardec. Como é que Kardec pensava? Kardec pensava que a vida era, para fazer essa pergunta, viu? Veja, a resposta é dos espíritos. O sim é dos espíritos. Mas a pergunta é de quem é? De Kardec. Então ele pensava o quê? Ah, que vida é essa? Não é? Que vida, que tipo de vida é essa? Qual é essa característica de vida? E veja que Kardec não tinha noção de física quântica, que a física quântica só veio surgir na década de 30, viu? Começou a ser falada, aliás, não sei o nome mais do cara, do físico lá, me parece que ele era o inglês, não é? Ele começou a pensar a esse respeito e isso foi sendo aos poucos comprovado, né? Mas, então, mas na época de Kardec não tinha essa noção de física quântica. Então veja o nível do pensamento de Kardec. Então, para fazer essa pergunta, ele tem que estar pensando nessa diversidade que a vida, veja, a vida é do espírito. A vida é do espírito. Maxi Então, Planck, Maxi Planck é, é o criador pronto. da física, da física quântica. Pronto. Então, a vida, ela é única. Agora, em que diversidade essa vida se apresenta, né? Se coloca, em quais situações? Então, para ter essa pergunta, é preciso ter uma abertura muito grande de Ô, pensamento. ô, Gustavo, Mais uma vez, né? Uma prova aí. Gustavo, no esporte, no mundo esportivo, né, se usa muito uma expressão. Eu tinha pesquisado aqui, né, para responder a tua pergunta, o Max Planck, ele é o criador da física quântica. Todos que estão aqui, né, já devem ter ouvido falar, né, mas no mundo esportivo isso é muito comum. A gente fala muito na expressão sarrafo, né? O que é o sarrafo? Sarrafo é aquela varinha que o saltador ele salta na competição de atletismo. Sim. Então, qual Salto com vara ou salto em distância. o salto em altura, né? Salto em altura. Salto em altura, é Vara. isso. Isso mesmo. O sarrafo, né? É isso que tu falou, a comparação. Se eu perguntasse para vocês, é, um minuto, né? É pouco tempo ou muito tempo, né? Aí, quando o Gustavo falou aí, a gente escutou tranquilamente mais de um minuto. Ninguém morreu, ninguém sentiu nada. Agora, um minuto sem respirar já é chato.
já é chato. Então, a comparação, né, a gente tem que ter esse cuidado para dizer que uma coisa é ou não é finita ou infinita, ou o tamanho daquilo ali. A gente tem que ter parâmetros. E como tu falou, o parâmetro que a gente tem é o parâmetro humano. Aí esse parâmetro acaba sendo muito pequeno diante de coisas espirituais, né? Os comentários de Kardec tá aqui, ó, que é nessa pergunta aqui. Deixa eu só diminuir aqui para eu ler com mais calma. Deus povoou o mundo de seres para que esses busquem a evolução. Vocês estão vendo aí na imagem que está aparecendo. Crer que exista vida apenas em nosso planeta é desmerecer a criação divina. E Deus nada fez de inútil. E o terceiro comentário aqui, ó, nada existe na Terra que nos faça crer que seja um planeta privilegiado para receber o direito de ter vida, né, como a gente conhece, né? Não vou falar vida humana aqui porque questão de ser humano, não ser humano, isso é muito do sarrafo que a gente tem, né? A questão do parâmetro que a gente tem. Mas esses três comentários, né, que eu tirei do livro, né? Esses três comentários, tu veja, Kardec ele define. Agora, eu vou trazer, eu acho que o ponto bem importante que a gente está estudando aqui hoje de manhã, é esse ponto que Gustavo, dentro da fala dele aqui, falou já duas ou três vezes, que é a questão do o parâmetro. Que parâmetro que eu tenho para comparar? O sarrafo. Que parâmetro que eu tenho para fazer algum tipo de análise, né? A UESC é um centro espírita muito grande. Não sei. Não sei se é muito grande. Depende do parâmetro, né? Se eu comparar com o tamanho do prédio do Nes Luz, sim, a UESC é muito grande. Mas se eu comparar com outros, ela pode não ser tão grande. Então, depende muito do parâmetro. E o nosso parâmetro, ele peca porque ele é muito material. A vida espiritual, que é a verdadeira, ela é tida como se fosse assim, consequência da material. E é o contrário. E é o contrário. A gente diz assim. Agora, pronto, vou falar uma coisa aqui que eu refletia muito antes de eu entrar no Espiritismo, né? Eu entrei no Espiritismo, eu tinha 17 anos, mais ou menos, 16. E antes disso eu já achava interessante. Eu acho que vocês vão compactuar com essa minha reflexão. Vê só, é, quando tem um velório, né? E eu sou da época, né? E vocês vão lembrar muito bem, né? De Ottoni Propaganda, né? Fazendo aquele anúncio, né? Daquele jeito dele, todo, né? Todo complexo, todo dramatúrgico. Quando tem um velório, aí as pessoas dizem assim: olha, vamos lá para o velório de fulana, mas o corpo não chegou ainda. Eu acho essa expressão popular tão verdadeira e tão profunda que o senso comum nem percebe quanto profunda é essa observação. Veja, então, o meu tio morreu, né? O meu tio faleceu, desencarnou, aí eu vou pro velório dele. Eu não digo assim, olha, tio Zé Luiz chegou. Não. Eu digo assim, o corpo chegou. Quer dizer, parece que intimamente as pessoas já têm essa certeza de que quem está ali não é mais meu tio, é o corpo. Então, quando Otônio Propaganda fazia, né? E outros fazem também, né? Edinaldo e vários aí, Antônio, todos eles fazem, né? Manuel também. Aí eles faziam assim, Otônio dizia, saindo o féretro, né? Da sua residência, né? É uma palavra bem, né? Féretro, né? Mas o corpo, saindo o corpo da sua residência. Quer dizer, quem está saindo de lá não é mais a pessoa, não é mais o ser. Quem está saindo lá é o corpo dele. Isso é maravilhoso. Só que na vida cotidiana, a gente não usa geralmente essa análise. A gente não usa. Na vida cotidiana, a gente encara a vida material como sendo mais importante, mais presente, mais real e mais verdadeira do que a vida espiritual. Alimentar o corpo material é muito mais necessário para a gente do que alimentar o corpo espiritual, do que nos alimentarmos espiritualmente, né? E eu vou fazer aqui um pedido para todo mundo que está aqui. A gente tem algumas pessoas aqui participando, né?
E eu vou fazer um pedido a vocês. Para que quem tiver com dificuldade de ler, né? Quem está se encontrando no momento, eita, poxa, eu estou tão triste porque eu não estou conseguindo ler. Volte, recomece, leia uma página por dia. Quando tiver um momento livre, quem tem carro, bota o livro dentro do carro, né? Quem não tem carro, mas tem um momento de transporte público ou como seja, coloca o livro dentro da bolsa, volte a ler, porque eu estava passando por um momento de muita dificuldade em encontrar tempo para ler. E quando eu voltei a ler, eu pensei, meu Deus, como eu passei tanto tempo me negando esse direito. E eu estou falando da leitura em geral, viu? Estou falando nem da leitura sobre a doutrina, não. Agora, sobre a doutrina, eu acho que é o alimento da nossa alma, quando a gente lê. A gente estuda, né? Então, quando eu vejo um comentário desse de Kardec, veja há quantos minutos eu estou com esse slide aqui aberto, falando de 3 comentários que eu tirei desse livro. Então, o livro, a leitura, ela serve muito como um alimento da alma. Assim também a leitura da doutrina, assim como a oração, meu Deus. Não vou nem falar aqui da importância da prece, né? A gente está aqui no meio de muita gente que todo mundo aqui sabe a importância da prece, né? Não precisa nem eu repetir. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. Aí Kardec pergunta: são exatas essas definições? Veja, Gustavo trouxe isso importantíssimo para nosso encontro de hoje de manhã. A importância que Kardec, a importância de Kardec ter uma maturidade espiritual muito grande para poder fazer esse tipo de pergunta. Porque esse tipo de pergunta, meus irmãos, se a gente levar hoje, para qualquer encontro da gente, do dia a dia, esse tipo de pergunta soa como sendo profunda. Hoje, hoje. Profunda e inalcançável. Imagina lá atrás. Então, Kardec, olha, ele pergunta e ele recebe a seguinte resposta. Do vosso ponto de vista, elas os são. Ou seja, elas são exatas, essas definições, no nosso ponto de vista. Porque não falais senão do que conheceis. Mais uma vez eu falo do sarrafo, né? Qual é o nosso sarrafo? É aquilo que a gente conhece. Qual as nossas limitações, né? Uma vez eu perguntei a meu grande amigo, né, que eu gosto demais, né, que é Jorge, né? Jorge Guedes, né? A maioria que deve conhecer, claro. E eu conversava muito com o Jorge, né? Tanto é que quando tinha dia dos professores, né, que eu tinha contato com ele, eu sempre dizia assim a ele, olha, parabéns, né, você sempre foi meu professor. Ele me ensinava e me ensina muito quando eu converso com ele, né? E Jorge diz muito assim para mim. Uma vez eu perguntei ao Jorge, e a questão de Jesus ter transformado água em vinho? Eu não quero que tu me dê uma resposta pronta, não. Eu quero conversar sobre isso. Vamos conversar sobre Jesus transformar água em vinho. E Jorge me contou algumas experiências, né? Eu não me recordo agora se foi com Chico ou se foi com outras pessoas, né? Mas que em alguns encontros, a água que era fluidificada naquele momento, ela saía com cheiro de rosas, um cheiro de rosas. E aí Jorge fez, Tarcísio, se nesse lugar as pessoas aqui da Terra conseguiram colocar, através da fluidificação, através do momento ali, fazer com que a água ficasse com cheiro de rosa, imagina o tamanho do magnetismo de Jesus para colocar algum sabor nessa água. E essa explicação que Jorge me deu, eu nunca esqueci, porque muitos aqui já devem ter escutado essa e outras explicações, né? Mas o tamanho da nossa matéria, a nossa matéria, ela é muito, muito gigante em termos de complexidade.
mas mesmo assim a gente conhece ainda muito pouco. E aí Kardec recebe a resposta. Mas matéria existe em estado que ignorais. E aí eu volto no que Gustavo disse. Os estados que a gente ignora são aqueles estados que a gente não tem parâmetro. A gente não tem parâmetro, né? A matéria pode ser tão etérea e tão sutil que a gente não consiga nem perceber que ela existe. Contudo, ela é matéria. Para vós, poderia não ser. Então, veja que coisa importante. Essa pergunta aqui, trazida por Kardec, ela tem uma resposta para mostrar o tamanho da pequenitude que é o ser humano. A gente, ser humano, a gente ainda é muito pequeno para entender algumas coisas. Então, vamos pensar aqui no cinema. Imagina, né? Quando a gente começou a assistir filme em casa, quando a gente conseguia locar uma fita na sexta, no sábado, né? Para assistir em casa no videocassete. Aquela qualidade, né? Imagina, né? A gente tinha que rebobinar a fita, senão pagava mais caro. Imagina só, aquela época, se a gente dissesse assim para um amigo, olha, vai chegar o tempo em que a gente vai ter um aparelho que a gente não vai precisar colocar nada nele. A gente vai assistir o filme com o que já tem dentro dele. É uma espécie de memória. Algumas pessoas iam chamar a pessoa de visionário, né? De louco. É, Meu pai, quando eu era garoto, meu pai pegava aquelas fitas cassete para gravar, né? Todo sábado as rádios faziam especial de tal artista. E meu pai colocava a fita para gravar, né, o especial, porque era só música daquele artista. Aquela fita, para a gente ouvir depois, a gente não ouvia a música que a gente queria. A gente ouvia a fita, podia ir avançando, mas a gente ouvia a fita por inteiro. Chegou o tempo que hoje a tecnologia nos dá a oportunidade de a gente estar numa roda de conversa aqui ó, e Gustavo falou aqui, o criador da física quântica, em 10 segundos, enquanto ele falava, eu abri o Google, coloquei e apareceu uma resposta. Pode ser errada? Pode. Mas a chance de ser certa é maior do que ser errada. Depende muito da fonte que você pegar. Né? Se tem várias fontes dizendo, tem mais chance de ser verdade. Veja, hoje em dia a tecnologia avançou muito. Então, a matéria, meus irmãos, ela não existe somente do jeito que a gente conhece, certo? E a gente andando aqui, né, para chegar perto do final, né? A gente já está caminhando aqui bem. Tem algumas perguntas aqui, trazidas do livro, né? Do livro dos Espíritos. A constituição física dos globos é a mesma? Não. Eles não se assemelham de forma alguma. Então, a constituição física dos globos, dos mundos, não são as mesmas. Ponto. Não sendo a mesma, veja, aí eu volto ao que Gustavo trouxe. Não sendo a mesma, a gente já sabe que a parte física não é igual. Deve-se concluir que tenham organizações diferentes os seres que lá habitam. Então, Kardec já pegou a pergunta. Kardec ele foi um grande jornalista, né? Porque o jornalista faz muito isso, né? Ele faz uma pergunta e quando a resposta vem, ele faz uma outra pergunta de acordo com a resposta que o entrevistado deu. Então, Kardec ele fez essa pergunta diante da resposta que ele recebeu. Ele diz assim, ó, a gente já sabe que não é igual. Então, os seres que habitam lá também são diferentes? Aí ele recebe a resposta, né? Sem dúvida. Como entre vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros para viver no ar. E eu falei anteriormente sobre a questão da vida marítima, né, meus irmãos? A gente está lembrado aqui. A vida marítima ela é muito misteriosa, mas ela é misteriosa para mim. Para mim.
Para os peixes, ela não é misteriosa, não. Os peixes entendem. Claro, a gente não tem aqui como avaliar como é que o peixe encara a sua vida marítima. Mas, com certeza, a vida marítima, para ele, é muito, muito mais familiar do que para mim. Por exemplo, o mar, para mim, à noite, ele é amedrontador. Eu já tive a oportunidade de estar na praia à noite e eu não gosto de entrar no mar à noite. Tem pessoas que entram de boa. Às vezes você faz um passeio e eles oferecem a vocês mergulho, né? Você mergulhar raso, né? Com todo aquele aparelho e tal. Eu não me sinto bem de fazer esses mergulhos. Não me sinto bem. Isso é uma limitação minha, mas eu estou dando só um exemplo, meus irmãos, para a gente entender que os mundos eles são muito, muito variados. Eles são muito complexos diante daquilo que a gente conhece. O que a gente conhece é muito pouco, muito pequeno. Bom, cadê aqui? Tarcísio, Oi, Tarcísio, pode falar, pode falar. é porque você não é da família de Aquaman. Não, sou não, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Se eu fosse, né? Para mim É, seria né? natural, seria Vivia natural. lá e cá, né? Ele é lá e cá de boa, né? Ele tá aqui É, tomando conta do menino, né? Pisando, isso. pisando em falso. Daqui a pouco, eita, tem uma missão, né? Aí volta. É, Verdade. Veja, tem algumas perguntas aqui, né? As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Obviamente que não, né? A gente já está aprendendo aqui que a gente vive em mundos diferentes. Aí Kardec pergunta de novo: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro ou pode ter muitas vivências no mesmo globo? Aí essa pergunta já é mais profunda. Aí Kardec recebe a resposta: pode sim viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou para passar para um mundo superior. Eu acho que isso, dentro do mundo espírita, isso já é uma verdade consolidada, né? Se você não avança, não evolui, você fica parado. E você fica parado, você pode encarnar, reencarnar várias vezes no mesmo planeta, né? Eu acho que isso é até muito mais comum do que se pensa. Agora, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, né? E eu falei isso da última vez que eu estava na UESC. A gente tem que ter muito cuidado com a questão dos filmes, as novelas que tratam desse tema. É muito bom ter um filme que trate desse tema. É muito bom ter uma novela que trate desse tema. Isso divulga muito a doutrina, divulga muito, aliás, não só a doutrina, divulga o conhecimento. Só que às vezes vem um pouco distorcido, né? E eu vou dar dois exemplos aqui, né? A novela A Viagem, que é muito clássica, né? A novela dos anos 90 da Globo, né? A novela A Viagem, é, ela ganhou contornos de ser mais importante do que na verdade ela era, né? Porque se tinha tão poucas bases na época que ela ganhou muita notoriedade. E eu vou relembrar para vocês, né? Eu era garoto, mas eu lembro muito bem disso. É, pouca gente se lembra, mas a novela A Viagem, ela não era a novela das 9, das 8. Ela era a novela das 7. É aquela novela que passa antes do Jornal Nacional. O que é que isso tem a ver, Tarcísio? A novela das 7, ela tem uma característica de ser menos real do que a novela das 8 das 9, né? Que a gente chamou de novela das 9. Então, para vocês terem ideia, uma novela antes, né, da Viagem foi a novela Vamp, aquela dos vampiros, né? Então, veja, a novela Vamp, em termos de ensinamento, em termos de verdade, ela se compara com a novela A Viagem? Não. Mas as duas foram da mesma faixa de horário. Isso quer dizer que a novela A Viagem, ela não foi feita para ensinar. Ela não foi produzida para ser uma aula de espiritualidade, de espiritismo.
ela também tinha a ideia de entreter. Agora, trouxe muito conhecimento, trouxe. Mas a gente tem que ter cuidado. Uma outra novela também, essa mais recente, né? Acho que de 2012 ou 2013 no máximo, era Escrito nas Estrelas, né? Nessa novela tem um rapazinho que ele morre no começo da novela. E a namorada dele, né, que ele estava começando a se relacionar com ela vira namorada do pai dele. E ele começa a querer se vingar, tá, para não deixar que o pai namore com a namorada dele. E aí na novela é mostrado que eles têm uma dívida, os três, eles têm uma dívida de outra vida, né, um karma, para expiar aqui nessa vida. Por fim, na novela, né, quando chega no final, eles dois têm um filho, o pai dele com a antiga namorada dele. E quem é que nasce dessa união? Quem é esse filho? Ele. Ele nasce como filho do pai dele e dessa namorada dele. A gente sabe dentro da doutrina espírita que as reencarnações elas não são tão rápidas assim, né? Existem casos e casos. Mas, para quem está assistindo, ele vai achar que, quando morre, a reencarnação é imediatamente. Então, isso é perigoso. Quem está assistindo que não tem um pouco de conhecimento, pega aquilo ali como verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá certo? Teve a Bom, 2005, Tarcísio, Alma sim. Gêmea, né? Alma Gêmea também, né? 2005. Verdade. Que foi nesse meio termo, né? Que, Foi, exatamente, novela das 18 pronto. horas. Verdade. A Viagem foi nos 90. Essa Escrito nas Estrelas já foi mais recente. Essa que tu falou foi no meio termo aí, 2005, né? Verdade. 2005, sim, sim, sim. Eu lembro dela. Eu lembro. É, deixa eu ver aqui. Essa aqui. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetualmente destinados somente para espíritos errantes? A resposta é não. Essa posição, essa situação do mundo, ela é temporária. Aí outra pergunta: esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Sua superfície ela é estéril. Os que habitam não precisam de nada. Por quê? Ele está falando do mundo transitório, que é aquele mundo que está transição, né? Entre um mundo e outro. Esses mundos, a superfície dele ela é estéril. Então, nesses mundos, né, a gente não tem seres corpóreos. Seres corpóreos. O que nos leva a crer que a Coab é muito maior do que a gente pensa, né? A Coab é muito maior. Eu vou andar aqui vou fechar aqui, mas para a gente chegar nessa classificação dos mundos, né, que é a parte final, algumas reflexões aqui para a gente encerrar essa parte. Certamente que se deu para sentir um pouco da imensidão cósmica no qual nos inserimos, né? Então a gente tome por oportuno essa fala de Kardec. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Então, nós escutamos muito isso dentro do Espiritismo, que todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? Imaginar a grandeza de quem ou do que criou tudo isso. Eu acho que é o ponto final dessa parte que a gente está vendo aqui sobre a imensidão que é a criação divina, né? Então, se a gente acha maravilhoso o universo, né? Imagina quem criou. Imagina quem criou. Ok? Então, meus irmãos, a gente vai chegar aqui agora na parte final, tá certo? Como o Alcides falou aí, que estava fazendo anotação, é sempre muito importante, né? Eu também gosto de fazer anotações, eu também gosto de prestar atenção. Cada um tem uma maneira de estudar. Alguns livros, meus irmãos, né? O que eu vou falar aqui agora não é nada novo, não, viu? É só para reforçar. Alguns livros, eles são para leitura, outros são para estudo.
Então, alguns livros, eles precisam ser lidos de maneira corriqueira. Então, o Livro dos Espíritos, ele é um livro propício para ser um livro de estudo. Ele é uma oportunidade que a gente tem de ter acesso a inúmeras perguntas que nos dão base para a nossa fé e para a nossa vivência. Essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, elas mostram três categorias de mundos que são habitados: os mundos superiores, os mundos iguais à Terra e os mundos inferiores, certo? Nos mundos mais adiantados, a vida ela é toda espiritual. Nos mundos inferiores, a vida ela é 100% encarada como vida material. Nos mundos intermediários, ao qual a Terra faz parte, mistura-se o bem e o mal, predominando um ou outro, de acordo com a maioria dos que estão habitando naquele momento. Então, a gente tem, às vezes, uma falsa ideia de que existe mais pessoas más do que boas. Em algumas situações, a quantidade de maldade ela é tão intensa que nos causa essa sensação. Quer ver como a gente ainda é muito preso à matéria? Vou dar um exemplo aqui a vocês, né, que serve para mim e serve para todos vocês, né? Aqui perto da minha casa, eu fui a um frigorífico esses dias e eu encontrei uma professora minha. Eita, professora, dei um abraço nela e tal. E na hora que eu estava falando com ela, ela fez assim, perguntou sobre a cidade que eu trabalho, né, que é Chã de Alegria. Ela fez assim: eita, meu filho, você vai para Chã de Alegria todo dia, né? E você passa naquele mesmo lugar onde teve o acidente. Aí ela falou assim: o acidente? Eu não entendi. O acidente? Aí eu, professora, mas a senhora está falando de qual acidente? Aí a moça do frigorífico, né, do açougue lá, fez assim: foi o acidente da van que estava com o pessoal de Feira Nova, que tinha gente de Vitória. Aí elas duas começaram a falar sobre isso. Daqui a pouco, a filha da menina que estava lá trouxe uma foto de duas pessoas que tinham morrido lá no acidente. Aí veio me mostrar, eu disse: eita, eu não conheço não. Daqui a pouco eles vieram me mostrar o vídeo das pessoas sendo retiradas, né, estavam presas nas ferragens. Eu já não estava mais na conversa, eu já estava meio que me saindo da conversa. Quando eu vou saindo, aí a professora fez assim: Tarcísio, e teve um outro acidente ontem, só que foi aqui em Vitória. Morreu o rapaz do carro do lixo, que trabalha, o motorista do carro da locada da empresa. Aí já vai elas de novo me mostrar outro vídeo do rapaz preso nas ferragens. Eu fiquei pensando, né? Acontece várias vezes, né? Eu fiquei pensando, eu fiz assim: eu falo ou não falo? Eu falo ou não falo? Mas eu acabei falando. Há uns 6 anos atrás, teve uma tragédia muito grande aqui na praia. Eu não lembro se foi em Itamaracá, onde uma menina acabou assassinando a outra, que elas eram namoradas. E o tio dessa menina ficou sabendo da morte da sobrinha porque estava num bar. Chegou o vídeo e mostraram para ele. Quando ele viu o vídeo, ele passou mal e foi internado, porque foi um choque muito grande para ele saber que aquela barbaridade foi com a sobrinha dele. Então, veja como a gente ainda é preso à questão material. Uma morte, quando ela é trágica, ela tende a chamar a atenção da humanidade de uma maneira animalesca. Animalesca. A gente ainda é muito preso às coisas materiais, né? Então, por isso que os programas policiais ainda são tão populares, né? Por isso que as conversas em rodas de amigo ainda falam muito de tragédia. Por isso que as pessoas, quando veem um acidente, ainda vão fotografar.
ainda vão filmar, porque o que é grotesco ainda chama muita atenção da gente. A gente que eu falo, seres humanos, tá certo? Então, o planeta Terra, ele tem essa predominância do mal ainda. Por quê? Porque a gente ainda vibra muito com isso. A gente ainda fica muito próximo. Até muitas pessoas que dizem que não gostam ainda estão interligadas em termos vibracionais com esses acontecimentos. E isso nos faz, nos prende, nos apega à questão material ainda. Por isso que ainda somos muito presos a essa questão da, do mundo intermediário em que estamos vivendo. Às vezes o mal ele aparenta estar muito mais forte do que o bem por causa disso, por causa da intensidade que se vive tudo isso. Bom, a classificação dos mundos habitados está aí na tela de vocês. Os mundos primitivos, que são as primeiras encarnações. O mundo de expiações e provas, né, onde há um predomínio do mal, dependendo de quem está vivendo ali. O mundo de regeneração, que esses mundos nos ajudam a expiar, a refazer e a fortalecer a nossa existência espiritual. Os mundos chamados de ditosos, onde o bem já se sobrepõe ao mal. E os mundos celestes, onde reina o bem, certo? A Terra foi, mas não é mais um mundo primitivo. Revista Espírita, janeiro de 1864. Allan Kardec. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação. Estamos passando aí, né? Já passamos para o mundo de regeneração. Razão por que aí vive o homem a braços com tantas misérias, né? E a gente está muito preso ainda a guerras, a fome, a tragédias. A gente está começando a entrar numa nova era, né? E a gente que é do espiritismo, a gente escutou muito falar disso. Estamos chegando nessa hora de vivenciar isso, né? Não estou pensando em vivenciar nem com a questão material, né? Questão material, porque a gente está aqui agora. Mas a gente deve pensar que isso vai continuar. Isso vai continuar. A evolução humana ela continua e a do planeta, logicamente, que também continua. Mundos expiatórios. Tem uma coisa que é comum. É um local de exílio para espíritos rebeldes. Olha a rebeldia aí. Né? A gente, às vezes, não percebe, mas somos seres muito rebeldes. Viu? Somos seres muito presos ainda à questão material. Alguns ainda são muito selvagens, né? E alguns ainda são semi-civilizados. Mas a maioria são rebeldes. Espíritos que estão em expiação aqui na Terra certamente já viveram em outros mundos e foram expulsos ou saíram de lá porque ainda estão muito presos à questão do mal. Estão muito presos à questão do mal. Eu queria começar a fechar o meu raciocínio com vocês, meus irmãos, mostrando para todo mundo que está aqui, né, junto aqui, participando desse encontro, né, que encontros como esses, eles são muito importantes, porque a gente precisa de compromissos. A gente precisa de compromissos. Sábado passado, eu estava lá em Gravatá, eu falei lá na tribuna uma coisa que para mim é muito importante, que é que a necessidade que a gente tem de não fugir dos nossos trabalhos. Existe uma necessidade muito grande ali do ser humano de precisar aprender a ter disciplina. Isso serve para criança, serve para adolescente, serve para adulto, serve para o mundo profissional. Não existe trabalho sem ter disciplina, né? Algumas disciplinas elas são mais rígidas do que outras. Então, para a gente começar a finalizar esse nosso encontro de hoje, acho que a gente tem que pensar nisso. A gente precisa ter compromissos.
os nossos compromissos, eles nos dão a oportunidade de crescer. Eu sempre dou o exemplo da campanha do quilo, que às vezes serve mais para quem está fazendo do que para quem está recebendo o alimento material. E dou o exemplo também da casa espírita, a palestra, a reunião mediúnica, os grupos de estudo. Nós precisamos, meus irmãos, de disciplina. Então, hoje à tarde, né, Magdala? A gente vai ter de 2 da tarde, né? O encontro, né? Vamos ter encontro de Isso. tarde, não é? Vamos ter à noite o cine, né? Com a história de Divaldo, né? A gente vai ter amanhã. Quer dizer, encontros como esse nos dão a oportunidade de ter compromissos. E um ensinamento que eu queria trazer aqui para vocês era esse. Era a necessidade que a gente precisa colocar em nós, que é o compromisso. Eu vou sugerir aqui para vocês, depois, no canal, um canal no YouTube que é muito bom, que é um canal da Federação Espírita, certo? A Federação Espírita, ela tem um canal no YouTube onde ela trata semanalmente, né, de vários temas e tem vários estudos em andamento, né? Vou trazer aqui para vocês o canal exato que eu separei aqui. Cadê? Acho que é FEB TV. Deixa eu confirmar aqui, isso mesmo. FEB TV, né? FEB TV. É no YouTube. Esse canal, ele tem 547 mil inscritos. Quer dizer, tem 547 mil pessoas que assistiram algum vídeo alguma vez, se inscreveram lá, e toda vez que chega um vídeo, você recebe uma notificação. Qual é a vantagem de você ser inscrito? É que você vai receber a notificação, você não precisa assistir naquela hora, não, você pode assistir depois. Mas isso gera na gente um hábito, não é? Então, esse hábito de estudar, esse hábito de ler, de ouvir, esse exercício que vocês estão fazendo comigo aqui agora, né? Aí Gustavo teve a participação dele, Alcides teve a participação dele. Esse exercício de escutar não é fácil, não. Todos vocês aqui. Se alguns aqui precisaram, em algum momento, desconcentraram, se alguns precisaram chegar depois, se alguns precisaram sair antes, não tem problema, não. O importante é a gente manter a chama acesa, que é a chama do querer. A chama do querer. Muitas vezes a gente é, como é que eu posso dizer, sequestrado por esse aparelho aqui. Ó. Esse aparelho aqui, ele nos sequestra. Uma vez eu estava no hospital espiritual, lá na Rua da Águia, eu estava com meu pai. Meu pai estava fazendo tratamento lá, eu estava junto com ele. E eu tenho o Livro dos Espíritos e o Evangelho no meu celular. Como eu estava lá, eu abri o livro lá para ler, mas logicamente que eu ia fazer outras coisas também. Eu fui ler alguma coisa, em algum momento eu ia parar e ia também mexer no celular. E chegou um trabalhador da casa e fez assim: moço, é porque aqui não é o lugar mais adequado, não. A gente pede que não use telefone por causa da conexão, da vibração. E eu achei aquilo muito importante, porque eu e a humanidade não está preparada ainda para tomar conta desse aparelho em todo lugar. Então, esse aparelho que tinha o livro lá dos Espíritos e o Evangelho, ele podia também me desconcentrar. Ele podia me desconcentrar. Então, eu achei importante, para mim foi tranquilo, eu não encarei isso como uma coisa, porque o cara chegou para mim pedindo para desligar. Eu também não tentei argumentar, né? Dizendo que eu ia ler o livro, também não tentei argumentar. Entendi, desculpa, entendi, acatei, aceitei, vida que segue, porque realmente a gente precisa ter mais adequação. A gente precisa se adequar, na verdade, a alguns comportamentos. Tá certo? Última tela, para a gente ver aqui, os mundos regeneradores.
O que é que tem nesses mundos que são importantes, que é importante para a gente saber? Esses mundos, os habitantes deles, eles são ainda sujeitos às leis da matéria, os corpos ainda são de carne, né? Falar uma palavra mais fácil, né? Eles ainda experimentam sensações e desejos natural, são libertos de paixões desordenadas. Veja que isso já é um avanço, né? Se libertar de vício é difícil. Se libertar de paixões é muito difícil, né? Então, se a gente está vivendo num mundo onde os seres já são livres de paixões desordenadas, é sinal que esse mundo já é mais avançado do que a Terra que a gente conheceu. Porque a Terra que eu aprendi a conhecer, as paixões desordenadas, elas existem, desculpa, existiam e existem ainda muito fortemente. Esses mundos regeneradores, eles também, as pessoas são isentas do orgulho, da inveja e do ódio. Meu Deus do céu, que maravilha, né? A gente ser isento de orgulho, olha que coisa boa, isento de inveja e de ódio. A gente ainda vive uma sociedade que tem o ódio ainda, né, muito presente, né? E é um ódio gratuito. É uma violência gratuita, né? Eu sempre comento com as pessoas com quem eu convivo, né, quando a gente fala sobre torcida organizada, né, que praticam violência. Eu digo, olha, uma das coisas que mais me incomoda no estádio e aos redores não é a violência, porque a violência existe em todo lugar, todo lugar, né? A gente viu recentemente, aqui em Pernambuco, né, aquele centro espírita em Jaboatão, o pessoal invadiu, né, teve um assalto, né, foi uma coisa terrível, né? Acho que foi Litz que estava dando a palestra, se eu não estiver enganado. Não foi isso? Gustavo confirmou ali. Alcides confirmou. Na verdade, a violência não chama muito a minha atenção, não, porque a escola é um ambiente, às vezes, violento, a sociedade é violenta. O que chama a minha atenção é a violência gratuita. É a violência por nada. Por nada. É tipo, eita, a gente está aqui agora participando desse encontro. Olha, entrou uma moça aqui com o nome de, olha, Marisa da Assembleia de Deus. Aí a gente começa a xingar a dona Marisa aqui, porque ela é da Assembleia de Deus. É a violência gratuita. Dona Marisa não fez nada, nem perguntou, não questionou, não disse que a gente ia para o inferno, não disse nada. E a gente já está praticando a violência gratuita. Então, veja que a gente ainda vive num mundo muito preso a isso. Continuando, nesses mundos regeneradores, todos conhecem a Deus, de alguma forma, ainda suportam algumas provas, ainda são muito falhos e ainda podem recair para mundos de expiação. Por quê? Porque esse mundo regenerativo, o mundo regenerador, ele só suporta seres que sejam compatíveis com ele, assim como todos os outros mundos. É isso? Então, meus irmãos, para mim foi de fundamental importância aceitar esse convite, né, da UESC para a gente estar aqui. Claro que a gente se acostumou muito tempo a fazer as coisas presencialmente, né? Mas a tecnologia nos dá essa oportunidade aqui, né, de estarmos aqui reunidos, cada um em um ambiente diferente, mas não deixando de estar reunido, não deixando de estar ouvindo, perguntando, anotando, aprendendo. É uma oportunidade que a gente tem de avançar nos estudos, né? Avançar na nossa capacidade de aprendizagem, tá certo? Então, se alguém quiser fazer alguma colocação aqui, ou alguma pergunta também, algum comentário, né? Acho que esse é o momento, né? Pode falar, Alcides, pode falar. Tarcísio, em primeiro lugar, da minha parte, eu acredito que da parte de todos, né, que estamos aqui no Conoesc, foi muito bom esse ensinamento que você passou aqui para a gente, muito bom. Né, você
teve esse carinho, esse cuidado. Ontem, né? Acho que você assistiu nosso irmão Severino Celestino, né? Teve aquele cuidado, aquele carinho de fazer tudo. Você, da mesma forma, teve esse cuidado, esse carinho de organizar todo o ensinamento, de como você é professor, né? A parte didática, pedagógica, ótimo, parabéns. Mas só uma coisa que eu queria dizer a você aí, com relação a essa questão do celular que você disse aí. Você repare que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de dirigi-lo lá na UESC, eu sempre, não só você, mas todas as pessoas, né, que eu tenho a oportunidade de dirigir, eu antes digo assim, por favor, desligue os seus celulares. Sabe por que eu digo isso? E você entendeu a mensagem de lá da pessoa que estava no Hospital Espiritual Amor ao Progresso? Porque desconecta a pessoa. Não só a pessoa que está utilizando o celular, mas você que está ali, de repente, você imagina, Tarcísio, você no lugar e o seu telefone. Casar, casar, casar. Já imaginou? Já imaginou isso bem alto? E isso só serve para a Ilha do Retiro, né? Então é isso, essa observação que você fez foi ótima, entendeu? Porque realmente aí tem música de forró, tem música de funk. Imaginou você na sua pregação no Oeste, de repente você tá lá conectado com o mundo espiritual, de repente toca uma música dessa, tira você do ar. Ou tira qualquer um, né, que estiver lá na frente falando. É verdade, Alcides. E é muito importante. Eu já tenho observado que vocês fazem isso. Já vi todos vocês, quando estão dirigindo, fazem isso. E é muito importante porque, assim, hoje em dia, a gente não pode fazer de conta que o celular não existe, né? A gente tem que conviver com ele e conviver harmoniosamente com ele. Então, hoje a gente aqui, alguns estão no seu notebook, alguns estão no celular, alguns estão no tablet, mas a gente está convivendo com a tecnologia, dominando ela. Então, quando a gente está num ambiente religioso, num ambiente de conexão com o divino, a gente tem que tentar ao máximo extrair aquilo ali. Eu costumo dizer que quando eu estou falando no centro, algumas pessoas, até dormindo, elas estão recebendo a mensagem. Porque às vezes a gente não sabe o dia que a pessoa teve, né? Às vezes a pessoa tem um dia muito tarefado. E aquele momento ali, sabe por que ela dorme? Porque é o único momento em que ela consegue se conectar com a divindade. Aí quando ela se conecta, a mente relaxa. Quando a mente relaxa, ela dorme. Quando acaba a palestra, o sono acaba. Acabou a palestra, o sono acabou. Então, é muito interessante poder conviver harmoniosamente com a tecnologia, porque a gente não adianta querer se afastar dela mais, né? Porque ela já está conosco. Ainda bem que ela está conosco. Ainda bem que ela continue conosco. Essa tecnologia ela é sempre importante. Eventos como esse vão ser cada vez mais comuns, né? Hoje em dia, quando a gente faz aquele trabalho de colocar o telefone lá para fazer a transmissão pelo Instagram, né? Hoje em dia, as igrejas católicas transmitem a missa também pelas suas plataformas, né? Hoje em dia, as emissoras de televisão que são de cunho religioso, elas retransmitem o sinal dela da televisão 24 horas no YouTube. Tem televisão que faz isso. Então, aos poucos, a gente vai conviver melhor com essa tecnologia. E aí, tem mais alguém que gostaria de falar, né, fazendo também suas considerações sobre o minicurso, nesse Magdala, finalzinho aqui de hora? Sim, Magdala, licença. Hoje à tarde vai ser Gustavo que vai dirigir? Guga? Sim, vai ser ele. O de hoje à tarde, às 14 horas. E hoje à tarde, pela, Pelo YouTube. Ele quer saber se você vai dirigir hoje à tarde, Gustavo. que vai ser Marcos Lima. É porque está desligado o seu áudio. O seu O microfone meu? está. Não, o de Guga está desligado. É por isso que a gente. Pronto. É, pode ser. Agora, qual é a sequência? Eu tenho que ver a sequência depois. Viu como é que é feito? Olha, vai ser, Gustavo, hoje Oi. vai ser. Hoje vai Não, ser. eu sei. Entendeu? É o procedimento. Depois a gente conversa a esse respeito. Beleza? Porque vai ser. O Magdala vai ser lá na UESC, feito foi ontem.
Não, não, pode ser em casa, não tem problema não, Alcides. Certo. Alguém gostaria de fazer alguma consideração ainda sobre o minicurso? Ena, Edson da física quântica, Ena, das energias. Oi, Tarcísio, prazer, Edson. Assim, eu achei bem interessante as colocações, né, tanto sua como de Gustavo, a respeito da física quântica, né? Eu sou um neófito da física quântica, mas eu gosto muito do estudo da física quântica, certo? Há um certo tempo. E eu sempre faço correlação. Edson, licença, Edson, eu acho que tem alguma coisa aí ligada, não? Que a gente está escutando Oi, desculpa. agora. Eu sempre correlaciono, né, a doutrina espírita, assim, com a física quântica, né, as obras de André Luiz mesmo. Ela está muito inserida no contexto, a física quântica, entendeu? Se você começar a analisar de uma forma diferente, você vai ver que ele fala muito assim com outras palavras, mas a física quântica. E eu fiz a colocação, como o Gustavo colocou assim, da época de Jesus, bem antes já, né? Já se utilizava a física quântica, né? Jesus fazia com que a gente mudasse, né, naquela época, o estado vibracional, né, de nossas células, né, a consciência que existe de célula em célula para promover a autocura. Então, ele promovia a cura desta forma, certo? Mudando o estado vibracional da gente. É o que hoje a gente tem, né? Tem que fazer isso. É tentar fazer a nossa média, né, vibracional durante um dia, e no final do dia a gente vê vamos dizer, em que vibração a gente finaliza o nosso dia. Que é através desse final de vibração que a gente sabe as consequências que virão, né? Como é que nós estamos nos sentindo? Acima de 300 Hz, né? É o que Einstein sempre falou, né? Que é a partir desse momento que você começa a evoluir, né? Começa a ter um estado diferenciado, porque você começa a vibrar, a ter sentimentos, né, e emoções, né, que são coisas diferentes, através da frequência de 300 Hz. Então, é só gratidão por o conhecimento do dia de hoje, né? E parabéns, Tarcísio, pela colocação e a didática, que foi muito boa, e assimilamos com muito, muito prazer. Eu só agradeço, Tarcísio, por participar aí do seu trabalho, né? A gente agradece muito a sua participação, muito bom o seu trabalho, né? E que a gente possa tê-lo outras vezes nas nossas atividades de estudo, né? Que todos nós fazemos. Muito obrigado, Tarcísio. Tarcísio, eu quero dizer que eu adorei, né? Além de eu ter adorado a aula, né? É conjugar, né? Que realmente o Homo sapiens evolui. E se a gente não evoluir com ele, a gente não chega no nosso planeta, né? Nosso tão desejado planeta em evolutivo, né? Então, saber que o Homo sapiens evolui, saber que nós estamos recebendo essas novas criaturas mais, né? Estamos nos recebendo cada vez melhores, cada vez mais avançados, a gente não tem que se pegar à morte horrorosa, à dor, né? A gente tem que se apegar a exatamente isso, às modificações, às evoluções, aos passos que nós estamos dando, né? Se em vez de você tivesse ficado, né, assistindo vários vídeos, né, eu corro desses vídeos, houve essa morte assim, fulaninho morreu assim, todo mundo só se lembra da tragédia, né? Se a gente ficar o tempo todo só preso realmente nessa matéria sofrida, se a gente fica só preso realmente nesse sofrimento, a gente não vai ter lugar na nossa cabeça para acreditarmos que nós somos o Homo sapiens em evolução. E o que nós temos que nos apegar é no que nós estamos evoluindo, no melhor que nós estamos fazendo, no melhor que estamos progredindo. Tenho certeza que você teria perdido
Hora em Casa, se em vez de falarem da tragédia, tivessem falado da coragem desses espíritos em reencarnarem e desencarnarem de forma tão brusca para resgatar e assim evoluir, né? Em vez de a gente se prender à dor, a gente se prender ao processo educativo e evolutivo. Isso é que a gente vai, né, ter como matéria mais, vamos dizer assim, de mais, de mais conversas, né? Olha, nós estamos recebendo um pessoal já mais evoluído do que nós. O pessoal que vai reencarnar serão mais evoluídos do que nós. E como é que a gente vai correr atrás deles? Né? Em vez de negar, como você colocou aí, negar a evolução. Né? Eu acho que é a gente assim que está já com a cabecinha branca, que já está, né, entrando fazendo a curva do retorno, né? E com muita alegria, vou dizer a você, com muita alegria. Isso é muito bom a gente imaginar. Olha, quem está vindo melhor do que eu. Então, para quem fique, corra atrás, para poder não ficar, né, devendo a esse princípio de evolução. Obrigada aí, Tarcísio, foi maravilhoso, gostei demais. Eu acho que foi uma manhã rica, muito rica. Muito obrigada. Pelo avançar da hora e como nós estamos, né? Com a nossa programação assim bem fechadinha hoje, que vai até a noite, nós queremos agradecer a você, Tarcísio, né, por ter realmente feito essa apresentação, ter nos instigado, né, a buscar conhecer mais esse princípio básico da doutrina espírita, né, que para a gente realmente nos remete a essa questão de nos dá o sentido de estarmos aqui para evoluir, né? Porque só em a gente saber que a gente está aqui de passagem, mas mais na frente nos espera, né, um mundo melhor, né? Um mundo que nós vamos crescer mais, que nós vamos estar melhor, né? E isso já nos faz, vamos dizer assim, valorizar mais a importância de estarmos no momento de hoje, no presente momento, nesse espaço, e aproveitar ao máximo, né? Aproveitar ao máximo de estarmos aqui. E aí, aproveitando essa oportunidade que o CONUESC está nos trazendo, né? Desse conhecimento, de fazer com que haja cada vez mais um esforço nosso, da nossa parte. E eu achei interessante que uma palavra que você repetiu bastante para a gente foi disciplina. Eu acho que realmente nos falta ainda muita disciplina. Disciplina para estudar, disciplina para ficar acompanhando essas conexões, né? Melhorar essa conexão, porque sabemos que vivemos num mundo de sintonia e vibração, né? E é isso também que nos impulsiona, porque nós somos energia, essa energia vibra, né? E sintoniza, e nós precisamos conhecer melhor, nos conhecer melhor e conhecer melhor o mundo que nós habitamos para podermos vibrar mais e sintonizar com o mundo que nos espera, né? Então, o conhecimento nos ajuda bastante a entendermos esse mecanismo divino, que é a lei da pluralidade dos mundos. E lembrando que cada lei interage com outra, né? Não existe uma lei melhor do que outra, não. É uma integração, na verdade, esses princípios básicos para a gente, que são as leis divinas. É uma integração. Nós precisamos sempre lembrar disso. Não podemos só nos adiantar em uma lei. Nós precisamos ir construindo essa teia em nós, esse conhecimento em nós, porque tudo está em nós. As leis divinas estão em nós. Nós é que precisamos acordar para elas, despertar para elas de fato. E agradecer a todos que participaram, né? Todos que estão aqui, foi os que se inscreveram para o curso, para o mini curso Pluralidade dos Mundos, mas tivemos aqui a participação de algumas pessoas que migraram, né, do comunicabilidade, e nós agradecemos aí, que foi Alcides estava na comunicabilidade, Vitória, Gabriela, né, diretamente de Berlim, está aqui conosco também prestigiando, né, o nosso CONUESC, Gabriela da Paz, a filha aí de Ene Luiz, está aqui presente conosco, ela botou um coraçãozinho ali já,
Um abraço. Gratidão, né, por você estar prestigiando o nosso CONUESC. Gisele também, que tinha ido para a comunicabilidade, estar conosco, a companheira de Edson, certo? Nós queremos agradecer vocês, né, que estão aqui presentes conosco, no segundo CONUESC. Quero também só colocar, né, a nossa programação hoje. Nós voltamos aí pelo YouTube, o canal do YouTube, às 2 horas da tarde, com a mesa redonda, com o tema Qual o sentido da evolução? Se o espírito é a individualização do princípio inteligente do universo. Essa mesa redonda será mediada por Daniele Siqueira e os participantes serão Ednar Santos, da Federação Pernambucana, Rosaldi, do Tabernáculo Joana d'Arc de Gravatá, Liane, da Uniluz. Liane esteve conosco, né? Foi uma das palestrantes também, foi palestrante do primeiro CONUESC, ela é de Recife, e o Austin Luiz, que é o presidente hoje da Federação de Pernambuco. Teremos às 16 horas, então essa mesa redonda será das 14 horas às 16 horas. Logo após a mesa redonda, teremos uma expressão artística, né, com os nossos companheiros da UESC, Natália Pontes e Ira Maciel. Depois, às 16h20, e às 17 horas, das 17 às 18 horas, teremos a palestra também pelo canal do YouTube, A Reencarnação como Reparação e Oportunidade da Evolução Espiritual do Ser, que será com Marco Lima, lá da Paraíba, né? E aí nós vamos, neste momento, agradecer, lembrando que à noite teremos, às 19 horas, já está sendo colocado aí em todos os grupos, né, para a participação do filme, hoje à noite, presencial lá na UESC. Então, nós estamos pedindo para que todos possam chegar às 19 horas, porque haverá, né, antes do filme, de Divaldo, o Mensageiro da Paz, haverá uma pequena introdução com a reflexão sobre o filme já lá antes da exibição do filme. Então, na verdade, nós estamos pedindo para que as pessoas cheguem às 19h15, tá certo? Porque vamos começar com essa introdução para dar tempo, passar o filme e depois o encerramento. Pedimos também para que vocês observem uma enquete que está sendo feita sobre os 2 minicursos no grupo do WhatsApp, tá certo? Vocês vão responder uma pequena avaliação que vocês vão responder ainda no grupo que vocês estão fazendo parte no WhatsApp, tá certo? Neste momento, vamos encerrar e eu vou pedir para Ena fazer a prece. Você pode fazer, Ena? Tarcísio, mais uma vez, muito obrigada. Esperamos vocês logo à noite, logo mais à noite. Agradecemos, Senhor, esses momentos em que juntos estamos aprendendo a como chegar mais próximo de Ti. Te agradecemos as oportunidades da vida, as oportunidades do conhecimento, das amizades. Agradecemos a oportunidade de sermos essa egrégora que tece essa teia do aprendizado, do bem comum e da evolução. Ao Mestre Jesus, agradecemos a tua presença entre nós, nos inspirando e nos intuindo. Que seja sempre e eternamente sempre o nosso guia, que seja sempre a nossa bandeira de luz. Assim, solicitamos a permissão também dos espíritos da UESC, dos mentores e dos mestres, que nos permitam encerrar esse momento glorioso para nós, oferecendo a todos os participantes este momento de paz, de aprendizado, de glória e de luz. Que assim seja, Pai. Assim seja. Vamos só tirar uma foto agora, né, com todos que estão na plataforma. Quem puder abrir a câmera, por favor. Tainá. Vamos lá. Deixa eu ver se Vitória consegue abrir a câmera. Ramatiz. Olá, Elineide.
Ah, tá certo, Vitória. Então vamos tirar uma foto nesse dia. Deixa eu fechar aqui. Pronto, gente. Bom dia para vocês. Um abraço grande e a gente se vê no YouTube ou Vai, tchau, presencial. tchau. Tchau. Abraço, Obrigada, Tarcísio. cheiro. Obrigado, Tarcísio. Obrigado a todos.